Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês um estudo que fala sobre ética e moral. É um estudo que eu tive na minha pós-graduação de psicopedagogia e o professor ele propôs uma reflexão muito bacana sobre isso. Ele até trouxe um caso bem polêmico que eu vou compartilhar com vocês na metade do vídeo para vocês também colocarem a opinião de vocês aqui embaixo. Mas tudo isso me fez refletir muito sobre as minhas próprias atitudes, o que é ética na minha vida, o que é moral, e vocês tenho certeza que vocês vão ter a oportunidade de refletir também sobre isso. Às vezes a gente acha que a gente é tão correto, né, com as nossas atitudes, alinhando tudo conforme os nossos valores, a nossa moral, o que a gente considera certo e errado, mas nem sempre as nossas atitudes são éticas. Então hoje a gente vai refletir sobre isso. Eu tenho certeza que de alguma forma essa reflexão pode agregar na sua formação e no seu conhecimento também sobre esses dois termos, ética e moral. Vou começar mostrando para vocês o resumo que eu fiz. Então aqui tem até duas sugestões da bibliografia, né, das referências que ele utilizou nos slides. Eu anotei duas delas, que é o que é ética, que é da coleção Primeiros Passos, e Filosofia e Filosofias, do Juvenal Salvian Filho. Uma matéria chamada Bioética, a gente tem na pós-graduação de Psicopedagogia Clínica Institucional, mas eu sei que também eu vou ter em Psicologia. E a palavra ética, ela deriva da palavra grega ethos. Então, aqui eu coloquei que originalmente significa morada. Aí aqui tem dois significados, né? A vogal longa, costume, aquilo que vem de fora, influencia as nossas ações, e a vogal breve é o caráter, índole, natural, temperamento. Nascemos com tendências naturais. Então a ética, ela nasce quando, além das questões sobre os costumes, também se busca compreender o caráter de cada pessoa. Isso é, o senso moral, identificação, cultura, e a consciência moral relacionada com a reflexão sobre o senso moral, individuais. Então, para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente, isso é, aquilo que conhece a diferença entre certo e errado, virtude e vício. Consciência e responsabilidade são condições indispensáveis na vida ética, ou seja, trata-se da justa medida da sabedoria grega. Gente, tudo isso é um resumo da aula, né, dos slides, de tudo que ele ministrou. E aí ele entrou também com esse outro termo chamado pathos, acho que é essa a pronúncia, que significa paixão. Então, ser afetado por afecções despertam nossos desejos e vontade, produzindo todo tipo de sentimento. São influências internas e externas. O excesso de pathos, o excesso de paixão, né, gera vícios. A passividade refere-se a se deixar governar por impulsos, paixões e inclinações, pelas circunstâncias, pela opinião alheia ou pelo medo. A liberdade permite que a gente exerça a nossa própria consciência. E essa consciência está muito relacionada à ética. A atividade na ética, consultar a razão e a vontade antes de agir. Então, a ética tem muito esse olhar reflexivo, tendo em consideração os demais e responsabilizando-se por seus atos. A moral, ela trata-se dos princípios, normas ou regras de comportamentos elaborados pelos seres humanos ao longo de suas experiências. Não apresentam o mesmo rigor e coerência de uma teoria ética. E a ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens, o da moral, considerando, porém, na sua totalidade, diversidade e variedade. Essas duas definições aqui deixam mais claro ainda a diferença da moral para a ética. Então, o campo da moral são ações partindo do que é certo e errado. Já a ética, a teoria moral,
é quando refletimos sobre essas regras do certo e errado, ou seja, tem uma ação reflexiva, né? Não existe uma norma, as reflexões éticas chamam a reflexão os códigos morais. O código de ética são princípios que vão nortear uma profissão. E o que é importante a gente pensar, como a ética é reflexiva, tem essa ação reflexiva de você refletir sobre esse certo e errado, principalmente em cada questão, esse código moral ele pode ser alterado ao longo do tempo. Então, a bioética surge por volta de 1960 e aí a gente já entra para outro campo, mas agora eu vou compartilhar com vocês a reflexão que esse professor trouxe. Compartilhar agora a situação, né, o exemplo que o professor deu, vou tentar lembrar de todos os detalhes, mas é só uma representação para a gente refletir juntos aqui também e vocês pensarem também e colocarem aqui embaixo o que vocês fariam no lugar dessa enfermeira nessa situação. Então, ele contou uma história que tinha um homem casado que estava na UTI, algo assim, ele estava internado e ele tinha uma amante. E ele pediu para a enfermeira-chefe para ver a amante em um horário que não fosse os convencionais do hospital, para que essa amante não encontrasse a esposa dele, porque a esposa, sim, estava indo nos horários convencionais do hospital. Então, essa enfermeira-chefe, a gente sabe que, né, nos hospitais, em alguns momentos, existem as exceções, então elas abrem exceções para alguns casos, né, principalmente quando o paciente está numa situação mais grave, de visitar em um horário oposto, enfim. Então, existe, de fato, em alguns momentos, essa exceção. Mas aí eu quero saber, assim, quero que vocês reflitam comigo o que seria, né, uma ação ética da parte desse hospital, dessa enfermeira. Permitir que esse cara encontre a amante em um horário oposto à esposa, abrir essa exceção para ele, para esse caso, ou não? Quero saber o que vocês pensam. Coloquem aqui embaixo, reflitam muito sobre isso, né, sobre esses conceitos. É difícil em um primeiro momento chegar a uma conclusão, mas a gente lembra também que a ética, ela traz essa reflexão diferente da moral, que já traz à mente o que é certo e o que é errado. A ética, ela provoca essa reflexão. Então, acho que é isso que ele conseguiu fazer com que a gente pensasse em aula e foi muito bacana. Eu mesma tive dois pensamentos. Um primeiro pensamento levando em consideração mais a minha moral e um segundo pensamento pensando mais na ética. Então pensem também, coloquem aqui embaixo, esse é só um exemplo sobre a minha perspectiva do que ele contou, desse exemplo que ele trouxe em aula, mas quero que vocês reflitam, tenho certeza que vai tornar essa reflexão, esse estudo mais significativo. Eu espero que esse estudo tenha ajudado vocês de alguma forma. O intuito sempre, quando eu compartilho conhecimentos, estudos da minha pós-graduação, da Faculdade de Psicologia, é com que vocês democratizar, né, a educação, o conhecimento, que a gente realmente troque conhecimentos, experiências juntos. Então, eu espero de alguma forma agregar no conhecimento de vocês. Aqui no canal toda semana tem conteúdo novo, então se inscreva se você quiser receber esses conteúdos. Vou deixar também meu Instagram aqui na tela para vocês, para quem quiser me acompanhar mais. E é isso, até o próximo vídeo.